noite, bem-vindos aqui no perfil. Hoje nós temos um tema muito importante que vai falar sobre nossa qualidade de vida, nosso corpo. Nosso corpo é a proteção para o nosso espírito, ou seja, temos que cuidar bem dele para que ele dure bastante, para a gente cumprir toda a nossa missão aqui nessa jornada terrestre. Para quem acredita nisso, né? Quem não acredita também não tem problema nenhum. A importância de cuidar do corpo, ela é fundamental. A gente sabe disso há muito tempo, desde a medicina egípcia, chinesa, nossa aqui ocidental. Boa noite, Rosângela, Marise. Hoje, então, mudanças de hábitos com Marise Bart, nutricionista clínica, que vem hoje trazer todo o seu conhecimento para essa live aqui, que vai ter duração de 1 hora. Vocês podem trazer suas dúvidas e usufruir desse conhecimento, onde ela traz aqui de um longo estudo de anos, que ela vem compartilhar, trazer de uma forma tão bacana assim para nós. Vamos lá, convidando a Marise. Boa noite, bem-vindos a todos. Vamos ver aqui. Tá demorando a entrar. Vocês conseguem me ouvir bem? Tô tentando chamar aqui. Vamos ver. Neste domingo chuvoso, mas a gente aqui firme e forte para trazer para vocês esse conteúdo tão importante, que é hábitos saudáveis na nossa alimentação. Tá demorando a entrar, vamos ver aqui. Tá me ouvindo bem, Marise? Então tá, vamos ver de novo. Acho que consegui aqui. Acho que agora vai dar. A que faz o carro movimentar é a comida. Muito boa alegoria. Gostei. Sempre digo assim, eu sempre dou esse exemplo também do carro, né? O carro, para andar, para sobreviver, para fazer o que ele precisa fazer, ele precisa de gasolina. Se ele não tem gasolina, ou se usa alguma coisa que não é muito boa, assim, para ele já faz com alguma dificuldade. Então, a alimentação para o corpo é a mesma coisa. Perfeito, é. E é uma coisa que tu deixa bem claro aqui, né, Marise, que existe a diferença da fome e aquela comer por compulsão e comer por fome, né? Isso tu sempre Sim. traz. Eu acho que essa aula que tu deu foi bem importante. Então, aí tu vai decorrer esse assunto, né? Qual a importância de cuidarmos desses hábitos, né, alimentares e que tem jeito de mudar os hábitos, não é uma coisa tão complicada assim, né? Não, a gente que acha complicado, eu sempre brinco também, eu digo assim, se a gente consegue se acostumar, né, com os hábitos ruins, a gente também consegue com os hábitos bons, é só uma questão de vontade, né, de conhecimento, de como fazer e prática. Sempre digo assim como a gente se acostuma rápido com os ruins, né, a gente se acostuma também com os bons, tem o mesmo peso. Que legal. Que legal, Marisa. Então, faz a abertura para nós, aí que eu vou escrever o título aqui para quem entrar aí já saber o que está falando. Eu gostaria de iniciar assim, a gente falou dessa questão do carro, da gasolina, né, brincando, mas não deixa de ser a pura verdade com relação ao corpo, né? Se a gente for pensar assim, a alimentação, ela é uma das coisas mais básicas que a gente tem, assim como o ar que a gente respira, assim como, né, as coisas básicas a gente precisa cuidar, e a alimentação ela está inserida, porque se a gente não come, a gente morre, né? Então, mas ainda a gente tem que dar o valor para a alimentação, né? E principalmente, claro, pensando em alimentação saudável, né? Numa maior parte da nossa vida, tentando manter essa alimentação saudável para que a gente vá sem nenhum problema, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Até ir levando a alimentação, que eu gosto sempre de trazer para esse lado também, que nem tu falou da fome, da vontade, de ter um olhar na alimentação, não só o fato de comer, né? Só o fato de pegar lá e comer. Uhum. A gente tem que
tem que pensar a alimentação como ela é uma coisa básica da nossa vida, então para a gente aprender a mantê-la, né, para o resto da nossa vida, você vai viver 100 anos, 90 anos, para conseguir manter essa alimentação em dia, a alimentação mais adequada, a gente precisa olhar um trabalho mais completo, não somente o ato de comer, né? Então, esse olhar mais completo, ele leva em conta a questão da tudo que envolve o nosso dia a dia, né? Para a gente poder realmente estar inserido dentro de nós. Então, mexe desde a nossa parte física, né, estética, até a nossa parte orgânica, depois o nosso emocional e a nossa relação com tudo que envolve, né? Todos os fatores que envolvem externos e internos. Então, tem que ter esse olhar bem completo. Eu penso assim que é uma questão bem integral, né, Marise? Desde o respeito, né? De tu Exatamente. verificar a natureza, as coisas que estão ali, que são ofertadas para a gente tem essa escolha, né? Desde de manhã já acordar ou comendo um doce ou fazendo um jejum e comer só no horário de meio-dia, é uma responsabilidade consigo, né? Tudo são escolhas e hábitos que a gente cria, né? Então, tanto bons quanto ruins. Então, cada gente, se eu estou percebendo, se eu estou vendo que eu estou com hábitos ruins, digamos assim, é que não existe nem assim essa denominação hábito ruim, né? Existe um hábito que às vezes nos prejudica, que está muito seguido, vamos dizer assim, não é nem usar esse termo ruim. Eu sempre gosto de desmistificar um pouco, né? Esse bom e ruim, não é que ele seja ruim, é que ele está muito seguido, né? E é ao ponto até de às vezes nos prejudicar. Então, essa diferenciação a gente tem que fazer também. Na Perfeito. verdade, a parte boa, o hábito bom, né, que a gente fala, tem que ser mais seguido, tem que estar mais inserida do que esses outros tipos de hábitos, né? Mas não é que eles não precisam estar ali, eles podem estar ali. Só que na balança, quando a gente for ver na balança, tem que estar mais ou menos o bom, digamos assim, em maior quantidade do que os hábitos ruins. Sim, não é uma coisa que nem tu sempre traz nas aulas que tu dá, nas lives aqui. Não precisa excluir, arrancar de vez, né? Não. É ter o equilíbrio. Sim, e essa questão dos hábitos é importante a gente trabalhar, porque, por exemplo, seria muito mais fácil, claro que é muito mais fácil para a pessoa que, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, eu chegar para a pessoa, dar uma dieta, tudo, e ela emagrece. Sem pensar nessa questão de inserção de hábitos, nessa questão do completo que eu falei ali no início, né? Que olha o emocional, olha o físico, olha o orgânico, olha o externo também. Então, sem esse olhar completo, seria fácil para mim, a pessoa consegue, só que é uma coisa muito só de imediato, que eu chamo de imediatismo, é como se fosse o medicamento que eu tomo na hora ali passa, né? Mas depois, Uhum. se eu não tratar do problema, até nas terapias vocês utilizam assim, né? Se não tratar do problema, o problema continua, então a gente tem que tratar a origem, né? Porque senão a gente vai Sim. ficar muito nesse vai e vem da dieta, desse sofrimento, sem necessidade, né? É só uma É, questão de realmente aprender. sim, e é o que a gente muito vê, que as pessoas trazem para nós. Elas começam a dieta, né, Marisa? E aí se desestimulam porque não está aqui, né? Ela não Sim. reprogramou a mente para entender a necessidade. Fica só o paliativo, quero só perder peso. Exatamente, mas a gente sabe que não é assim, né? A alimentação ela tem um papel muito mais do que só a estética. É claro que a estética é importante, a gente não pode deixar de lado, mas também não pode esquecer os outros lados, né? Que a gente tem que ir ajustando também. Justamente porque a alimentação ela traz essa qualidade de vida, né? Ela pode melhorar dores, ela melhora um monte de coisas somente pela alimentação. E para a gente ter esse benefício, a gente tem que saber como lidar ao longo da nossa vida. Uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos, se ela consegue inserir esses hábitos saudáveis, esses hábitos bons, na rotina dela com mais frequência, ela consegue prevenir até várias doenças lá quando tiver 60 anos, 70 anos. Então tem todo esse Ó, poder também, né? que maravilha isso que tu falou, Marisa. Então, a importância de ensinarmos as nossas crianças, os jovens, desde a tenridade, ofertar para eles na mesa essa variedade desses alimentos mais coloridos, né? Sim. Texturas diferentes, conhecer, né? Não ficar com aquela coisa restrita ali, a um cardápio muito restrito. Pensar que é só comer, não, até eu gosto, até eu vou iniciar também nessa questão. Será que a gente só come por comer, porque tem que sobreviver, ou será que a gente come por nutrir? Tem diferença. Comer por nutrir-se e comer por comer, né?
Então, é que nem tu Uhum. falou, né? Aquela alimentação básica, claro que é bom, claro que vai me fazer sobreviver, mas às vezes, né, não de uma maneira tão adequada ou não com uma qualidade tão boa, né? Então, a gente Sim. tem que pensar também na questão de nutrir-se. Será que eu estou comendo o que meu corpo precisa ou estou comendo o que eu quero? Também tem diferença, né? Olha a importância, né, Marise, de trazer isso à tona, essa questão aí, porque muitas pessoas não pensam assim, ah, eu vou comer para matar minha fome. E a É, importância de falar com um profissional que entende a necessidade dessa nutrição, até para mais tarde não sofrer as consequências, né, dessas escolhas, desses hábitos tão, exatamente. né, precários ali, porque É, muitas vezes a gente pensa, que é caro, mas esses dias eu fui ali no mercado aqui, o repolho 1,29, o brócolis 2 e pouco, então é mais a questão de consciência mesmo, né? se é caro, se tu não pensa mais à frente, digamos assim, pode ser caro, claro que eu não vou dizer que não é, às vezes, né? Claro que às vezes é, mas é que tu, por Sim, exemplo, tu vai depender da quantidade, né? Que nem eu brinco, eu gosto sempre de dizer dessa questão da castanha, por exemplo, castanha do Pará. Vai olhar 100 gramas de castanha do Pará é R$ 20, um potinho é sim, R$ 15, né? 100 gramas, 200 gramas. Por olhar é caro. Mas é que o que a gente tem que pensar na mente, que a gente tem que trabalhar a questão do controle. O benefício da castanha, por exemplo, o nosso organismo, é com uma castanha já tem o benefício dela. Com uma ah, isso, castanha. bah, E aí, imagina, se tu for olhar, aquelas 100 gramas de castanha vai te durar uns 15, 20 dias, ou às vezes até 30 dias. Né? Então, uhum, cara, assim, claro, é que a gente não consegue se controlar e comer só uma. Geralmente a gente come duas, três um dia, né? Ou mais. sim, Aí vai tomar. sair caro, aí vai sair caro, né? Sim, a questão do controle, né? Ela entender a importância daquele alimento para a saúde e que é um investimento de 15, 20 A reais para longo durar prazo. É, a é. longo prazo. Porque às vezes Perfeito. que tu não ajusta agora aqui porque é caro, porque tá. Então, quanto que será que tu vai gastar se tiver uma doença lá com médico, com remédios, com exames, porque não cuidou, né, anteriormente direitinho, então vai sair muito mais caro, com certeza. E toda a questão, a importância do intestino, de regular o intestino. Esses dias eu estava lendo uma matéria, a importância, né, da gente, isso que tu fala sempre, da gente nutrir, né? Não só comer, Só vou comer. comer por comer, porque o intestino passa trabalho, o cérebro, todos os órgãos vão trabalhando no limite, né? Quando a gente não tem essa consciência. Exatamente. Então, o mais importante é saber assim, é saber se é a diferença. Eu como para me alimentar ou eu como para me nutrir. Quando eu penso em comer por me nutrir, eu vou ver que eu vou acabar até economizando, porque que nem eu te falei. Porque eu vou saber que uma castanha só já fez o efeito, eu não preciso de três, quatro. Se eu preciso de três, quatro, é porque eu já estou além do simplesmente de me nutrir. Eu estou tendo ansiedade, eu estou indo pela emoção, eu estou indo pelo desejo, e aí é que está o problema. Então, essa é a diferença que a gente tem que fazer, né? Isso é bem importante. E outra questão também que nem tu falou, é essa questão dos hábitos, por que que a gente veio falar disso de rotina, de hábitos, também é importante a gente saber. Porque esse conjunto da alimentação saudável a gente chama também de hábitos alimentares. Sim. Então, é o que eu estava falando, né, que os hábitos, eles vêm inseridos na nossa mente, né, desde que a gente nasce ali, a gente vai criando esses hábitos, digamos assim, né. Uhum. E vem Essas, até dos nossos antepassados, dos avós, né? vem tudo ali, vem na genética, vem tudo ali junto também, né? Vem tudo ali ligado, esses hábitos, essas crenças, né? Aí tu imagina, por exemplo, se tem muita coisa que, claro que naquela época não tinha tanto conhecimento de alimentação saudável, alimentação adequada, né? Isso é de um tempo para cá. Então, mas ainda a gente tem que trabalhar essa questão de hábito, porque assim, ó, uma pessoa que ela está enraizada com hábitos menos adequados, vamos supor, né? Com hábitos ruins mais seguido, mais frequente, é difícil ela mudar de uma hora para outra. Então a gente tem Sim, que ir trabalhando, assim, inserido, a alimentação tem que ser inserida na rotina da pessoa, porque senão a pessoa não consegue. A pessoa ela pode sim, achar que ela vai conseguir manter uma pessoa que nunca tá, por exemplo, uma pessoa que nunca comeu fruta, né? Vamos supor, pela crença dela, pelos hábitos dela, nunca comeu fruta. Não, né? Então, para a gente trabalhar, não vou chegar para ela agora e dizer, come 3 frutas por dia a partir de agora. Ela até pode conseguir comer em uma semana, porque ela está motivada, né? Aquele início, todo mundo tem esse início de motivação. 2 semanas,
Mas com certeza, passando disso, ela não vai mais conseguir manter, porque não está inserido nela. É uma coisa Uhum. meio que forçada, digamos assim, né? Sim, é questão de reprogramar o cérebro, né, Marisa? Eu É. penso assim, ó, tu falando isso me veio assim na minha mente quando a gente está com os filhos, as crianças pequenas, que elas estão começando os alimentos. Elas fazem aquela cara feia, elas não gostam, mas depois elas começam a gostar, porque o cérebro Isso. vai acostumando, né, a esse paladar diferente. Ou então aí começa desde aí os nossos hábitos alimentares a serem inseridos. Por exemplo, às vezes tem mães que a criança fez cara feia, nunca mais oferece para a criança porque um dia ela fez cara feia, né? Aí cabe a gente aprender que não, continua oferecendo porque uma hora ela ela vai querendo experimentar, ela vai querer e ela vai até acabar gostando. Então a gente não pode desistir, né? Porque depois essas crenças e essas raízes vão afetar depois a nossa alimentação, com certeza. Lá na vida adulta e várias tem várias questões, né, Marise? Também uma mãe que tem um preconceito a certo alimento e não oferece depois para o Porque filho ela não aquilo gosta, né? que ela não gosta. Tem Tem toda. muita coisa. Então, a gente, quando trabalha nessa questão de hábitos alimentares de mudança, tem que ser aos pouquinhos. Que nem eu dei o exemplo da pessoa que não come fruta. Como é que a gente tem que fazer? Tem que achar o jeito que ela consiga uma, comendo uma, já é bom, né? Aos pouquinhos, não três direto, assim. Ela vai aprender a comer uma, da maneira que ela consiga comer. Aí, quando ela consiga comer uma, vai e coloca duas, vai e coloca três, e assim ela vai indo. E quando ela conseguir comer as três por dia, né? Ela vai aquilo já vai estar inserido nela, porque foi devagar, foi trabalhado, todas as emoções que ali contiver. Então vai ser mais fácil dela manter por toda a vida dela esse consumo de três frutas diárias, porque já vai ter inserido, já vou ter trabalhado com ela essa inserção. Né? É bem acostumar, né? É É, ter novas sinapses, novas conexões daquele sabor, daqueles paladares diferentes. É interessante exato. isso. A gente não pensa isso, né? A gente pensa, ai, É. que saco, vou comer tal salada. Mas se tu devagarinho incluir um item, outro item, o É que cérebro vai acostumar. a gente tem que mudar essa ideia, que nem eu falei no início da alimentação, ela é uma coisa básica, então primordial que a gente dê o valor para ela, né? Que ela precisa, e não somente de alimentação, de se alimentar, a gente tem que aprender essa diferença. Aprendendo essa diferença, a gente consegue ter essa visão de prevenção, né, de que a gente vai estar comendo desde o dia que a gente nasce, a gente come até o último dia que a gente morre. Até o último segundo a gente vai ter comido, né? Vai ter se alimentado. Então ela tem importância desde aí, então a gente tem que trabalhar tudo isso. Sim, perfeito. É bem lembrado isso, né, Marisa? E uma das questões aqui que a gente estava vendo, né? O que são hábitos alimentares, né, Marisa? O que são? Eu queria que tu trouxesse assim um É. pouco bem, né, para nós o que são, porque a gente tem o hábito de malhar, o hábito de acordar tal hora, e a gente não vê a alimentação como um hábito. Acha Não, que é porque automático, com fome vou comer, né? É a hora do almoço, vou comer. Mas essa visão, assim, do que eles são, na verdade, como tu falou aí, desde que a gente nasce ali, o leite materno, enfim, leite que for adequado, né? até, na verdade, até da gestação mesmo, a gente já se alimenta, né? Com o que a mãe come, a gente já se alimenta ali, né? Até mesmo antes de você, a gente, já na gestação, a gente já está se alimentando. É verdade. Então, assim, ó, né? Só para complementar, de falar dos hábitos, então, nossa rotina habitual, que né, ela é muito condicionada com a infância ou com o que a gente tem dos nossos antepassados, da nossa genética, né? A gente aprende, na verdade, a comer para sobreviver, né? E que a comida alimenta, então é isso que a gente aprende. E a gente é acostumado também, até porque, né, que nem a gente falou dos antepassados, tinha esse valor da comida, né? Que parecia que tudo ia acabar, então quando tinha comida tinha que valorizar toda essa questão, né? Até tinha o Sim. seu valor na época, então eu tinha que comer bastante, né? Para poder dar valor para isso. Então, isso também a gente tem que desmistificar, né? O que é esse bastante? Aí também entra na questão dos hábitos, que daí eu vou explicar um pouquinho o que é esses hábitos, né? Então, tem alguns autores, né, alguns pesquisadores, psicólogos, eles dizem assim, o que é o ato de comer, né? Que envolve o comportamento alimentar.
O ato de comer é o significado de atitudes alimentares ou hábitos alimentares, né? Hábitos são atitudes, como crenças, pensamentos, sentimentos, comportamentos, que tudo relacionado com os alimentos, que nem a gente falou no início, né? Tem que ter esse olhar completo. Então, hábitos é essa junção completa. Pode ser ruim, que nem a gente falou, né? Ou menos adequado, ou bom, mais adequado, né? Deve-se considerar também que as atitudes são influenciadas por fatores ambientais, como cultura, família, né, religião, sociedade. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Olha como é o processo, né, a longo prazo, às vezes por causa que tem tudo isso para a gente trabalhar. Sim, e como fica marcado questões da infância, né, Marise? Eu me Uhum. lembro que eu tinha uma irmã que, enfim, ela falava muito da carne de porco, que era perigoso. Eu nunca consegui comer porco, não gosto da carne. E desde aquilo que eu ouvi dela, ah, que porco é perigoso, não sei. Eu me lembro até hoje, parece que é vivo na minha lembrança, Tinha que ela era falando porco como. mal cozido, que tinha aquela doença, né? Porque na época não era tão tratado, tinha aquela questão toda. Mas a gente sabe que hoje em dia não existe mais isso, né? Então, mas ainda existe gente com essas crenças e que ainda fazem Porque esse fica motivo. gravado. Sim, e como fica gravado isso? Acho que voltou agora, né? Acho que tinha caído tudo. Voltou. E aí quando a gente trabalha essa noção de realmente saber as crenças, né? Como é que faz para mudar, a gente acaba voltando, né? A se abrindo, por exemplo, para experimentar o porco, acaba gostando, né? Então tem que estar aberta também nesse período que faz esse tipo de tratamento, assim, para estar aceitação, né? De coisas novas, então a gente vai aprendendo assim. Aí seria esses hábitos novos. Uhum. E tem uma questão assim, Marise, que o corpo ele pede novos alimentos, né? Que Sim. ele vai, ele vai dando sinais, né? Tanto da falta de água como a importância de determinadas vitaminas, né? Sim, essa diferença a gente tem que sim, ele vai dando sinal e sempre é bom a gente variar para não se acostumar, né? Porque, por exemplo, um alimento só, ele não tem todas as vitaminas e nutrientes que a gente precisa. Então, uma variação, que nem eu sempre digo, o prato bem colorido, né? Vários alimentos, no mínimo três tipos de salada diferentes, né? Claro que, por exemplo, assim, se eu comer alface e tomate, já é salada, é alguma coisa, né? Mas não é tão completo assim. Então, se eu aprender a comer pelo menos mais um tipo de salada, porque é importante as cores variadas por causa das vitaminas, tudo a gente vai trabalhando nesse sentido. Sim. E é importante também, né, Marise? Eu acho assim tão fácil é o suco verde, né? Uhum. Tenho amigas que têm o hábito de tomar o suco verde pela manhã. E logo que eu experimentei, eu achei horrível. Eu achei Uhum. horrível. Mas geralmente a gente pensa assim a combinação, né? Ah, couve com cenoura, laranja, né? O que que vai dar? Mas depois eu acostumei e acabei gostando. É tudo, é costume, que nem eu falei no início, né? Assim como a gente acostuma com as coisas ruins, digamos, menos adequadas, a gente costuma com as boas. Então, o suco verde é um exemplo bom, por exemplo, para quem não consegue comer fruta, né? Não tem o hábito de fruta, para inserir as frutas, porque daí tu não tá comendo a fruta in natura, se a pessoa não gosta, né? Não se acostumou a comer a fruta normal inteira. Então, no suco, ela já está comendo, por exemplo, dois legumes, que é a couve e a cenoura, né? Um exemplo. Mais uma fruta, laranja, limão, pode botar. Então, já está bem completa. É uma maneira de ir inserindo na vida da pessoa. Sim, perfeito. Eu acho que é uma boa alternativa para quem quer começar a desenvolver hábitos diferentes, né? É que daí a gente fala da questão, por exemplo, da atividade física, que é importantíssima também, né? Junto com a alimentação, ela tem que dar. Quando a gente fala em mudança de hábitos, né? A atividade física ela também tem que tentar fazer parte ali da alimentação, porque as duas andam juntas, digamos assim, né? Elas têm que andar juntas. Então a gente pensa assim, ah, uma pessoa que nunca faz atividade física, né? Como é que vai iniciar? Tu não vai dizer para a pessoa que nunca fez atividade física, ah, agora tu vai 5 vezes na semana, vai fazer academia, né? 1 hora por dia. A pessoa não vai fazer, né?
Ou ela pode até fazer uma semana, mas depois não vai mais ir, porque não está Nunca, dentro dela, né? sim, nunca mais aparece, Ou porque então vai pegar o trauma, aí vai ficar pior ainda, porque ela vai pegar o trauma e depois ela não vai querer nem ver perto, né? sim, é muito uma mudança muito radical, né? Então a gente tem que trabalhar assim, tem que dizer para a pessoa qualquer atividade que ela faça, né? Até eu postei esses dias no meu Instagram uma tabelinha que era a diferença do estilo de vida atual para o estilo de vida, né, mais passado, assim, digamos. A diferença do que a gente fazia em termos de queima de calorias, né? Não sei se tu chegou a ver a tabelinha que ia lá. Ah, não, E não daí dizia, lembro. e dizia assim, uma das coisas que chama a atenção, por exemplo, tá no trabalho, ou a gente tá com um colega, uma coisa assim, mandar e-mail. Mandar e-mail, tudo que a gente faz, até dormindo, a gente gasta caloria. Mas claro que não é a mesma coisa que uma atividade física, né? Então, assim, Sim, mandar e-mail, te mandar e-mail para alguém, a gente gasta 2 calorias, né? Só que antigamente, quando não tinha e-mail, né? A gente ia para a pessoa, ia, caminhava, levantava da cadeira e ia até a pessoa, né? perfeito. Só nesse momento da gente levantar da cadeira e ir até a pessoa já gastaria 4 calorias, já é o dobro da caloria do que só sentar e mandar e-mail, né? Olha, Ou que então, cálculo, né? Quer falar com alguém, não levanta mais para conversar com a pessoa, fala pelo WhatsApp, né? até em casa, né? Até em Sim, a casa. pessoa está na sala, o outro no quarto. Tu quer falar com a pessoa, tu não vai levantar da sala e ir pro quarto, tu vai pegar o WhatsApp e vai falar com a pessoa no WhatsApp. Aí já vai gastar E a, menos calorias que só levantando. mas- e a questão também do controle remoto, né? Antes a gente tinha que levantar, trocar o canal. Hoje em dia, capaz. Faz tudo ali pelo controle remoto, né? Então, assim, outra coisa, outra mudança que a gente pode estar inserindo na pessoa, por exemplo, que ela não faz atividade física, né? O que que ela pode fazer? Mudanças, assim, poucas, que a gente pensa que é mudança pouca, mas tu vê, só o fato de caminhar até a pessoa já é a caloria dobrada, né? Já Quatro melhora. calorias. É, de 2 para 4 tá bom. Por exemplo, onde tem escada, evitar, só de subir elevador eu vou gastar 3 calorias, por exemplo. Se eu for subir Uhum. escada, o local tiver uma escada para eu subir, eu vou estar gastando 20 calorias. Olha a diferença. Que diferença. Bah, essa é significativa, né? Para a escada. Aham. Essa é boa, essa é boa. E Então, ainda só mais a muda. musculatura, né? Se isso, a mudança, por exemplo, assim, meu prédio tem 7 andares, tem um elevador. Se eu puder iniciando aos pouquinhos, claro que tu não vai subir os 7 andares de escada, tu não vai nem conseguir, né? Mas assim, sobe até o terceiro e de lá do terceiro chama o elevador, por exemplo. Esses hábitos que a gente vai aprendendo a inserir. Assim também é na alimentação. Sim, devagarinho, né? Por Vai exemplo, devagarinho. hoje em dia, na vida atual, a maioria, ou muita gente, por exemplo, não cozinha, não passa, pede comida, né, entregas ou compra pronto. Então, assim, é só para encomendar uma refeição, quantas calorias tu gasta? Em termos de 1 a 2 calorias para encomendar, né, Uhum. a refeição. Se tu for preparar a refeição, tu vai gastar 70 calorias. Olha a diferença. Olha a diferença. Bah, Então, nossa, essa às eu não, vezes vale, nem tinha pensado. Nunca tinha às, imaginado essa é, diferença. Às vezes vale a pena a gente repensar pequenas atitudes, inserindo pequenos hábitos que vai modificando e inserindo já vai fazer melhora, né? Por exemplo, assim, se eu não quero abrir mão da minha comida ruim, digamos assim, da minha comida menos saudável, então faz essas coisinhas para dar uma quebrada, vai aprendendo, que daí a gente vai ajeitando, até que chega a ponto de mudar a alimentação propriamente dita, né? Sim, perfeito, perfeito, Marisa. É de pequenas mudanças, né? É. É que nem É assim, de, eu, só é, voltando da questão da atividade física ali, não faço atividade física, né? Então, como é que a pessoa pode iniciar? A pessoa não vai fazer todo dia, então, ou a pessoa faz uma vez por semana, ela fazendo uma vez por semana, eu até fiz um teste comigo aqui, por exemplo, porque eu sou muito de fazer testes, né? Do que eu falo, eu faço teste antes e vejo se deu certo. ah, Então, assim, eu não sou também muito de atividade física, então eu fico inserindo aos pouquinhos o que eu consigo fazer, né? Então, por exemplo, eu fiquei sim, uma semana sem fazer, né?
E aí um dia eu fui caminhar, 40 minutos. No dia que eu Uhum. fui caminhar 40 minutos, eu perdi em torno de 200 calorias a 300 calorias. Bah, Então, assim, olha, uma vez por semana, 40 minutos, é melhor do que não fazer nada nunca, né? claro, Porque na mas semana eu vou perder 300 calorias no total da semana, então eu já estou ganhando. Então a gente vai aprendendo a inserir assim aos pouquinhos. e uma coisa que eu vejo é assim, é não fazer aquilo como um castigo, né? Né? Porque eu acho Ah, que se a pessoa não tá afim, ela tem que procurar outra coisa que ela gosta, né, Marise? Ou colocar uma vez sim. na semana. Porque imagina, a pessoa não gosta, e lá saiu 3 vezes na semana ir na academia ou caminhar. Outra coisa, então, né? Ou É, pintar, ou, por isso que eu digo né? que é o trabalho completo, porque a pessoa tem que aprender, aí, que nem tu falou isso, não pode ser uma coisa forçada, porque senão a pessoa não mantém, né? Então a gente tem que tentar achar prazer naquilo, né? Então a gente tem que trabalhar todo esse completo para fazer. Tá? Pode se pensar assim também, até eu estava vendo uns videozinhos dessa questão de iniciar aos poucos, que a pessoa pode, no início, ela pode até fazer assim, para ela ter esse prazer desse hábito, eu vou iniciar a atividade física, então eu vou fazer assim, uma vez por semana eu vou fazer, depois que eu caminhar os 40 minutos, para quem não fazia nada antes, eu vou me recompensar com um pedacinho de chocolate, por exemplo. Ah, pensa. Eu posso fazer Perfeito. isso, porque o problema não Uhum. vai ser o chocolate, porque o chocolate não vai estar inserido na minha rotina, ele vai estar inserido como recompensa, aí tem diferença também. Vai até dar mais estímulo, né? Porque o cérebro, ele gosta dessas recompensas, né? Sim. Até uma terapia que a gente faz que qualquer coisa legal, um pagamento que tu receba, um presente, tu vibrar, porque o corpo acostuma com essa vibração que libera serotonina, né? Se eu souber que uma vez por semana eu vou caminhar 40 minutos e depois eu vou comer um chocolatinho, vai ser muito melhor, né? Eu vou estar muito mais satisfeita, vou estar muito mais feliz. Porque eu vou saber que eu não preciso não me fazer nada, né? Ser aquela coisa forçada, só dizer, posso ir trabalhando assim. Na alimentação também, eu consegui ingerir uma fruta por dia, posso me dar um prêmiozinho, digamos assim, né? De É, algum alimento que eu gosto que não seja tão bom, né? Então eu posso fazer isso também. e é se presentear, né, Marise? É se recompensar, né? Sim, Isso é importante porque a gente não para pensar nisso, nós presentearmos, né? Com uma boa caminhada e depois degustar, enfim, um ou, por chocolate. exemplo, pensar assim, para quem não fazia nada, eu consegui fazer uma vez por semana, então eu mereço, né? A gente se gostar e se olhar para dentro de nós. Então, essa recompensa, ela também ajuda nesse sentido. E aí eu vou fazendo, e eu vou tendo prazer, eu vou conseguindo aumentar, porque aí eu vou aprendendo a ter gosto, né? Aí eu vou aprendendo a inserir, vai estar enraizado dentro de mim, vai ser fácil. Vai estar já no meu piloto automático. Sim, e é uma coisa bem interessante que é aquela questão assim de se valorizar, né? De não se exigir demais, né? Não se frustrar, não consegui 3, 4 vezes na semana, eu consegui uma, que legal. É essa premiação, em vez Exatamente. de sentir a culpa ali por não poder 5 vezes, uma que ela consiga, né? Sim, Ah, é. a Rosângela falando ali que ela faz uma vez na semana, né, o Pilates, e ela já vê diferença quando viaja, fica dia sem fazer. Sim, o corpo sente, né, Rosângela? Beijo, Rosângela. Faz toda a Beijo. diferença, né? Então é isso que a gente tem que aprender, né? Não precisa ser nada, por exemplo, esses hábitos ruins que a gente fala, que até não digo ruim, eu digo menos adequado, eles podem estar inseridos, só que não como a base, né? A base tem que ser de hábitos alimentares mais saudáveis, coisas mais saudáveis. E os hábitos menos saudáveis, eles podem estar inseridos, mas claro, uma quantidade menor, que nem eu falei, deixa o chocolate para comer só quando eu fizer a recompensa, né, do que eu fiz, então eu queimei calorias, claro que eu tenho que saber contornar, por isso que eu vou dar desculpa de comer 2 barras de chocolate, senão o que eu fiz de exercício foi água abaixo, né? Perdeu tudo aquilo que voltou, né? Ganhou tudo aquilo que perdeu. Vou poder comer, mas com um pouquinho só para me dar aquele prazer e eu saber me controlar, né? Também tem essa parte que a gente não pode esquecer.
Sim, e é isso que é interessante que tu fala, né, Marise? Porque a gente entendendo isso, né, que não precisa cortar ali, alimentos ruins, não, é só esse equilíbrio, é dosar, né, ter aquele entendimento que eu acho que é até um boicote do cérebro, né? Eu acho que assim, Exatamente. eu não como nunca, e hoje eu vou enfiar o pé na jaca, vou comer 2 barras de chocolate. Eu Que é acho que é muito um pior. famoso, né? É Boa muito noite. pior, né? Então eu posso comer, se eu posso comer sempre, né, digamos assim, desde que eu faça algumas mudanças para poder, por exemplo, eu não abro mão do brigadeiro todo dia. Tudo bem, não tem problema, eu posso comer um brigadeiro todo dia, mas aí o que que eu vou fazer para melhorar de hábito saudável para contrabalancear, né? Então, eu vou comer Sim, 2 frutas, aí eu vou comer o brigadeiro, aí eu vou fazer uma atividade física, aí eu vou comer o brigadeiro. Eu tenho que pensar nisso, que é né, no que vai me ajudar a ter esse controle, né? De não ficar só no brigadeiro, digamos assim. sim. E a gente vê que isso que tu tá trazendo é uma forma bem de questão de consciência, né? Porque o corpo ele vai aos poucos se adaptando a essa Vai. mudança. Mas quando tu entender sobre a nutrição, né? Quando a gente colocar dentro de nós esse entendimento, ou seja, não só Marise Bart, bem-vinda. Tá entrando a É, Marise. Marise, agora sim. eu só não tô me vendo, mas tá tudo. Agora acho que eu. Tá te vendo? Agora é. Tá de cabelo novo? Tô de corte novo, né? Que Tava, legal. tava muito comprida e eu não gosto muito de tão comprido assim, né? Eu digo, vou aproveitar e cortar, né? Com todos os cuidados, eu digo, vou cortar um pouquinho. Fica prático, né, Marise, quando corta um pouco. Bem mais prático. Aham. Que legal, Marise. Que bom te ver. Fazia tempo que a gente não estava trazendo esse conteúdo sobre alimentação aqui. E é bom te ver aqui de novo. Que bom, eu que agradeço o convite, né? Assim também dá tempo da gente pensar num tema bem legal, né? Diferente, de se programar, né? Sim, tu sempre traz assuntos novos, assuntos que fazem a gente pensar, parar para pensar, né? Que nem eu abri aqui dizendo a importância de cuidar do corpo, né, Marise? Que é o carrinho, né? Eu digo que o corpo é o carro e o motorista é o espírito, né? Então a gente tem que Exatamente. estar com a aparelhagem em dia para o motorista não se perder lá nas curvas, né? E eu digo assim que a gasolina que faz o carro movimentar é a comida. Ah, muito boa alegoria. Gostei. Sempre É digo assim, verdade. eu sempre dou esse exemplo também do carro, né? O carro para andar, para sobreviver, para fazer o que ele precisa de gasolina. Se ele não tem gasolina ou se usa alguma coisa que não é muito boa assim para ele já faz com alguma dificuldade. Então a alimentação para o corpo é a mesma coisa. Perfeito, é. E é uma coisa que tu deixa bem clara aqui, né, Marise, que existe a diferença da fome e aquela comer por compulsão e comer por fome, né? Isso tu sempre Sim, traz, eu acho que essa aula que tu deu foi bem importante. Então, aí tu vai decorrer esse assunto, né, qual a importância de mais um cuidarmos desses, pouquinho. né, alimentares e que tem jeito de mudar os hábitos, não é uma coisa tão complicada assim, né? Não, a gente que acha complicado, eu sempre brinco também, eu digo assim, se a gente consegue se acostumar, né, com os hábitos ruins, a gente também consegue com os hábitos bons. É só uma questão de vontade, né, de conhecimento, de como fazer e prática. Sempre digo assim como a gente se acostuma rápido com os ruins, né, a gente se acostuma também com os bons, tem o mesmo peso. Né? Que legal. Que legal, Marisa. Então, faz a abertura para nós, aí que eu vou escrever o título aqui para quem entrar Ah, aí já aham, saber o que está falando. tá. Eu gostaria de iniciar assim, a gente falou dessa questão do carro, da gasolina, né, brincando, mas não deixa de ser a pura verdade com relação ao corpo, né? Se a gente for pensar assim, a alimentação, ela é uma das coisas mais básicas que a gente tem, assim como o ar que a gente respira,
assim como, né, as coisas básicas a gente precisa cuidar, e a alimentação ela está inserida, porque se a gente não come, a gente morre, né? Então, Sim, mas ainda a gente tem que dar o valor para a alimentação, né? E principalmente, claro, pensando em alimentação saudável, né? Numa maior parte da nossa vida, tentando manter essa alimentação saudável para que a gente vá sem nenhum problema, né? Então, é nesse sim. sentido que a gente tem que pensar. Até ir levando a alimentação, que eu gosto sempre de trazer para esse lado também, que nem tu falou da fome, da vontade, de ter um olhar na alimentação, não só o fato de comer, né? Só o fato de pegar lá e comer. A gente Uhum. tem que pensar a alimentação como ela é uma coisa básica da nossa vida, então, para a gente aprender a mantê-la, né, para o resto da nossa vida, você vai viver 100 anos, 90 anos, para conseguir manter essa alimentação em dia, a alimentação mais adequada, a gente precisa olhar um trabalho mais completo, não somente o ato de comer, né? Então, esse olhar mais completo, ele leva em conta a questão tudo que envolve o nosso dia a dia, né? Para a gente poder realmente estar inserido dentro de nós. Então, mexe desde a nossa parte física, né? Estética, até a nossa parte orgânica, depois o nosso emocional e a nossa relação com tudo que envolve, né? Todos os fatores que envolvem externos e internos. Então, tem que ter esse olhar bem completo. Eu penso assim que é uma questão bem integral, né, Marise? Desde o respeito, né? De tu Exatamente. verificar a natureza, as coisas que estão ali, que são ofertadas para a gente tem essa escolha, né? Desde de manhã já acordar ou comendo um doce ou fazendo um jejum e comer só no horário de meio-dia, é uma responsabilidade consigo, né? Tudo são escolhas e hábitos que a gente cria, né? Então, tanto bons quanto ruins. Então, cabe a gente, se eu estou percebendo, se eu estou vendo que eu estou com hábitos ruins, digamos assim, é que não existe nem assim essa denominação hábito ruim, né? Existe um hábito que às vezes nos prejudica, que está muito seguido, vamos dizer assim, não é nem usar esse termo ruim. Eu sempre gosto de desmistificar um pouco, né? Esse bom e ruim, não é que ele seja ruim, é que ele está muito seguido, né? E é ao ponto até de às vezes nos prejudicar. Então, essa diferenciação a gente tem que fazer também. Na Perfeito. verdade, a parte boa, o hábito bom, né, que a gente fala, tem que ser mais seguido, tem que estar mais inserida do que esses outros tipos de hábitos, né? Mas não é que eles não precisam estar ali. Eles podem estar ali. Só que na balança, quando a gente for ver na balança, tem que estar mais ou menos o bom, digamos assim, em maior quantidade do que os hábitos ruins. Sim, não é uma coisa que nem tu sempre traz nas aulas que tu dá, nas lives aqui. Não precisa excluir, arrancar de vez, né? É, não. É ter o equilíbrio. Sim, e essa questão dos hábitos é importante a gente trabalhar, porque, por exemplo, seria muito mais fácil, claro que é muito mais fácil para a pessoa que, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, eu chegar para a pessoa, dar uma dieta, tudo, e ela emagrece. Sem pensar nessa questão de inserção de hábitos, nessa questão do completo que eu falei ali no início, né? Que olha o emocional, olha o físico, olha o orgânico, olha o externo também. Então, sem esse olhar completo, seria fácil para mim, a pessoa consegue, só que é uma coisa muito só de imediato, que eu chamo de imediatismo, é como se fosse o medicamento que eu tomo na hora ali passa, né? Mas depois, Uhum. se eu não tratar do problema, até nas terapias vocês utilizam assim, né? Se não tratar do problema, o problema continua. Então a gente tem que tratar a origem, né? Porque senão a gente vai Sim. ficar muito nesse vai e vem da dieta, desse sofrimento, sem necessidade, né? É só uma É, questão de realmente aprender. sim, e é o que a gente muito vê, que as pessoas trazem para nós. Elas começam a dieta, né, Maris? E aí se desestimulam porque não está aqui, né? Ela não reprogramou a mente para entender a necessidade. Fica só o paliativo, quero só perder peso. Exatamente, mas a gente sabe que não é assim, né? A alimentação ela tem um papel muito mais do que só a estética. É claro que a estética é importante, a gente não pode deixar de lado, mas também não pode esquecer os outros lados, né? Que a gente tem que ir ajustando também. Justamente porque a alimentação ela traz essa qualidade de vida, né? Ela pode melhorar dores, ela melhora um monte de coisas somente pela alimentação. E para a gente ter esse benefício, a gente tem que saber como lidar ao longo da nossa vida. Uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos, se ela consegue inserir esses hábitos saudáveis, esses hábitos bons, na rotina dela com mais frequência, ela consegue prevenir até várias doenças lá quando tiver 60 anos, 70 anos. Então tem todo esse Ó, poder também, né?
Que maravilha isso que tu falou, Marisa. Então, a importância de ensinarmos as nossas crianças, os jovens, desde a tenridade, ofertar para eles na mesa essa variedade desses alimentos mais coloridos, né? Sim. Texturas diferentes, conhecer, né? Não ficar com aquela coisa restrita ali, a um cardápio muito restrito. Pensar que é só comer, não, até eu gosto, eu vou iniciar também nessa questão. Será que a gente só come por comer, porque tem que sobreviver, ou será que a gente come por nutrir? Tem diferença. Comer por nutrir-se e comer por comer, né? Então, é que nem tu Uhum. falou, né? Aquela alimentação básica, claro que é bom, claro que vai me fazer sobreviver, mas às vezes, né, não de uma maneira tão adequada ou não com uma qualidade tão boa, né? Então, a gente Sim. tem que pensar também na questão de nutrir-se. Será que eu estou comendo o que o meu corpo precisa ou estou comendo o que eu quero? Também tem diferença, né? Olha a importância, né, Marisa, de trazer isso à tona, essa questão aí, porque muitas pessoas não pensam assim, eu vou comer para matar minha fome. E a É, importância de falar com um profissional que entende a necessidade dessa nutrição, até para mais tarde não sofrer as consequências, né, dessas escolhas, desses hábitos tão, exatamente. né, precários ali, porque É, muitas vezes a gente pensa, que é caro, mas esses dias eu fui ali no mercado aqui, o repolho 1,29, o brócolis 2 e pouco, então é mais a questão de consciência mesmo, né? se é caro, se tu não pensa mais à frente, digamos assim, pode ser caro, claro que eu não vou dizer que não é, às vezes, né? Claro que às vezes é, mas é que tu, por Sim. exemplo, tu vai depender da quantidade, né? Que nem eu brinco, eu gosto sempre de dizer dessa questão da castanha, por exemplo, castanha do Pará. Vai olhar 100 gramas de castanha do Pará é R$ 20, um potinho é Sim. R$ 15, né? 100 gramas, 200 gramas. Por olhar é caro. Mas é que o que a gente tem que pensar na mente, que a gente tem que trabalhar a questão do controle. O benefício da castanha, por exemplo, no nosso organismo, é com uma castanha já tem o benefício dela. Com uma Ai, que castanha. vá, E aí, imagina. se tu for olhar, aquelas 100 gramas de castanha vai te durar uns 15, 20 dias, ou às vezes até 30 dias. Né? Então, Uhum. então, cara, assim, claro, é que a gente não consegue se controlar e comer só uma. Geralmente a gente come duas, três um dia, né? Ou mais. Sim. Então, Aí vai mais. sair caro, aí vai sair caro, né? Sim, a questão do controle, né? Ela entender a importância daquele alimento para a saúde e que é um investimento de 15, 20 A reais para longo durar prazo. É, a é. longo prazo. Porque às Perfeito. vezes que tu não ajusta agora aqui porque é caro, porque tá. Então, quanto que será que tu vai gastar se tiver uma doença lá com médico, com remédios, com exames, porque não cuidou, né, anteriormente direitinho? Então vai sair muito mais caro, com certeza. E toda a questão, a importância do intestino, de regular o intestino. Esses dias eu estava lendo uma matéria, a importância, né, da gente. Isso que tu fala sempre, da gente nutrir, né? Não só comer, Não vou comer. comer por comer. Porque o intestino passa trabalho, o cérebro, todos os órgãos vão trabalhando no limite, né? Quando a gente não tem essa consciência. Exatamente. Então, o mais importante é saber assim, é saber se é essa diferença. Eu como para me alimentar ou eu como para me nutrir. Quando eu penso em comer para me nutrir, eu vou ver que eu vou acabar até economizando, porque que nem eu te falei. Porque eu vou saber que uma castanha só já fez o efeito, eu não preciso de três, quatro. Se eu preciso de três, quatro, é porque eu já estou além do simplesmente de me nutrir. Eu estou tendo ansiedade, eu estou indo pela emoção, eu estou indo pelo desejo, e aí é que está o problema. Então, essa é a diferença que a gente tem que fazer, né? Isso é bem importante. E outra questão também que nem tu falou, é essa questão dos hábitos, por que que a gente veio falar disso de rotina, de hábitos, também é importante a gente saber. Porque esse conjunto da alimentação saudável a gente chama também de hábitos alimentares. Sim. Então, a gente estava falando, né, que os hábitos, eles vêm inseridos na nossa mente, né, desde que a gente nasce ali, a gente vai criando esses hábitos, digamos assim, né? Uhum. E vem Essas, até dos nossos antepassados, dos avós, né? vem tudo ali, vem na genética, vem tudo ali junto também, né? Vem tudo ali E pa- ligado, esses hábitos, essas crenças, né? Aí tu imagina, por exemplo, se tem muita coisa que, claro que naquela época não tinha tanto conhecimento de alimentação saudável, alimentação adequada, né? Isso é de um tempo para cá. Então, mas ainda a gente tem que trabalhar essa questão de hábito, porque assim, ó, uma pessoa que ela está enraizada com hábitos menos adequados, vamos supor, né?
hábitos ruins mais seguido, mais frequente, é difícil ela mudar de uma hora para outra. Então, a gente tem Sim, que ir trabalhando, assim, inserido, a alimentação tem que ser inserida na rotina da pessoa, porque senão a pessoa não consegue. A pessoa ela pode sim. achar que ela vai conseguir manter uma pessoa que nunca tá, por exemplo, uma pessoa que nunca comeu fruta, né? Vamos supor, pela crença dela, pelos hábitos dela, nunca comeu fruta. Não, né? Então, para a gente trabalhar, não vou chegar para ela agora e dizer, come 3 frutas por dia a partir de agora. Ela até pode conseguir comer em uma semana, porque ela está motivada, né? Aquele início, todo mundo tem esse início de motivação, 2 semanas, mas com certeza, passando disso, ela não vai mais conseguir manter, porque não está inserido nela. É uma coisa Uhum. meio que forçada, digamos assim, né? Sim, é questão de reprogramar o cérebro, né, Marisa? Eu É, penso assim, ó, tu falando isso me veio assim na minha mente quando a gente está com os filhos, as crianças pequenas, que elas estão começando os alimentos. Elas fazem aquela cara feia, elas não gostam, mas depois elas começam a gostar, porque o sim. cérebro vai acostumando, né, a esse paladar diferente. Ou então aí começa desde aí nossos hábitos alimentares a serem inseridos. Por exemplo, às vezes tem mães que a criança fez cara feia, nunca mais oferece para a criança porque um dia ela fez cara feia, né? Aí cabe a gente aprender que não, continua oferecendo porque uma hora ela ela vai querendo experimentar, ela vai querer e ela vai até acabar gostando. Então a gente não pode desistir, né? Porque depois essas crenças e essas raízes vão afetar depois a nossa alimentação, com certeza. Lá na vida adulta e várias tem várias questões, né, Marise? Também uma mãe que tem um preconceito a certo alimento e não oferece depois para o Porque filho, ela não aquele gosta, né? que ela não gosta. Tem Tem toda. muita coisa. Então, a gente, quando trabalha nessa questão de hábitos alimentares de mudança, tem que ser aos pouquinhos. Que nem eu dei o exemplo da pessoa que não come fruta. Como é que a gente tem que fazer? Tem que achar um jeito que ela consiga comendo uma, já é bom, né? Aos pouquinhos, não 3 direto, assim. Ela vai aprender a comer uma, da maneira que ela conseguir comer. Aí, quando ela conseguir comer uma, vai colocar 2, vai colocar 3, e assim ela vai indo. E quando ela conseguir comendo as 3 por dia, né? Ela vai aquilo já vai estar inserido nela, porque foi devagar, foi trabalhado, todas as emoções que ali contiveram. Então vai ser mais fácil dela manter por toda a vida dela esse consumo de 3 frutas diárias, porque já vai ter inserido, já vou ter trabalhado com ela essa inserção, né? É bem acostumar, né? É É, ter novas sinapses, novas conexões daquele sabor, daqueles paladares diferentes. É interessante exato. isso. A gente não pensa isso, né? A gente pensa, ai, Não. que saco, vou comer tal salada. Mas se tu devagarinho incluir um item, outro item, o É que cérebro a vai gente, acostumar. a gente tem que mudar essa ideia, que nem eu falei no início da alimentação, ela é uma coisa básica, então primordial que a gente dê o valor para ela, né? Que ela precisa, e não somente de alimentação, de se alimentar, a gente tem que aprender essa diferença. Aprendendo essa diferença, a gente consegue ter essa visão de prevenção, né, de que a gente vai estar comendo desde o dia que a gente nasce, a gente come até o último dia que a gente morre. Até o último segundo a gente vai ter comido, né? Vai ter se alimentado. Então ela tem importância desde aí, então a gente tem que trabalhar tudo isso. Sim, perfeito. É bem lembrado isso, né, Marisa? E uma das questões aqui que a gente estava vendo, né? O que são hábitos alimentares, né, Marisa? O que são? Eu queria que tu trouxesse assim um É. pouco bem, né, para nós o que são, porque a gente tem o hábito de malhar, o hábito de acordar tal hora, e a gente não vê a alimentação como um hábito. Acha Não, que é porque automático, com fome vou comer, né? É a hora do almoço, vou comer. Mas essa visão, assim, do que eles são, na verdade, como tu falou aí, desde que a gente nasce ali, o leite materno, enfim, leite que for adequado, até, né? na verdade, até da gestação mesmo, a gente já se alimenta, né? Com o que a mãe come, a gente já se alimenta ali, né? Até mesmo É, antes de você, a gente já na gestação, a gente já está se alimentando. é verdade. Então, assim, ó, né? Só para complementar, de falar dos hábitos, então, nossa rotina habitual, que né, ela é muito condicionada com a infância ou com o que a gente tem dos nossos antepassados, da nossa genética, né? A gente aprende, na verdade, a comer para sobreviver, né? E que a comida alimenta, então é isso que a gente aprende.
E a gente é acostumado também, até porque, né, que nem a gente falou dos antepassados, tinha esse valor da comida, né, que parecia que tudo ia acabar, então quando tinha comida tinha que valorizar toda essa questão, né, até tinha o Sim. seu valor na época, então tinha que comer bastante, né, para poder dar valor para isso. Então isso também a gente tem que desmistificar, né? O que que é esse bastante? Aí também entra na questão dos hábitos, que daí eu vou explicar um pouquinho o que que é esses hábitos, né? Então, tem alguns autores, né, alguns pesquisadores, psicólogos, eles dizem assim, o que que é o ato de comer, né? Que envolve o Uhum. comportamento alimentar. O ato de comer é o significado de atitudes alimentares ou hábitos alimentares, né? Hábitos são atitudes, como crenças, pensamentos, sentimentos, comportamentos, que tudo relacionado com os alimentos, que nem a gente falou no início, né? Tem que ter esse olhar completo. Então, hábitos é essa junção completa. Pode ser ruim, que nem a gente falou, né? Ou menos adequado, ou bom, mais adequado, né? Deve-se considerar também que as atitudes são influenciadas por fatores ambientais, como cultura, família, né, religião, sociedade. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Olha como é o processo, né, a longo prazo, às vezes por causa que tem tudo isso para a gente trabalhar. Sim, e como fica marcado questões da infância, né, Marise? Eu me Uhum. lembro que eu tinha uma irmã que, enfim, ela falava muito da carne de porco, que era perigoso. Eu nunca consegui comer porco, não gosto da carne. E desde aquilo que eu ouvi dela, ah, que porco é perigoso, não sei. Eu me lembro até hoje, parece que é vivo na minha lembrança, Tinha ela aquela falando porco como. mal cozido, que tinha aquela doença, né? Porque na época não era tão tratado, tinha aquela questão toda. Mas a gente sabe que hoje em dia não existe mais isso, né? Então, mas ainda existe gente com essas crenças e que ainda fazem Porque esse fica lado negativo. gravado. Sim, e como fica gravado isso? Acho que voltou agora, né? Acho que tinha caído tudo. Voltou. E aí quando a gente trabalha essa noção de realmente saber as crenças, né? Como é que faz para mudar, a gente acaba voltando, né, a se abrindo, por exemplo, para experimentar o porco, acaba gostando, né? Então tem que estar aberta também nesse período que faz esse tipo de tratamento, assim, para estar aceitação, né, de coisas novas. Então a gente vai aprendendo assim. Aí seria esses hábitos novos. Uhum. E tem uma questão assim, Marise, que o corpo ele pede novos alimentos, né? Que Sim. ele vai dando sinais, né? Tanto da falta de água como a importância de determinadas vitaminas, né? Sim, essa diferença a gente tem que sim, ele vai dando sinal e sempre é bom a gente variar para não se acostumar, né? Porque, por exemplo, um alimento só, ele não tem todas as vitaminas e nutrientes que a gente precisa. Então, uma variação, que nem eu sempre digo, o prato bem colorido, né? Vários alimentos, no mínimo três tipos de salada diferentes, né? Claro que, por exemplo, assim, se eu comer alface, tomate, já é salada, é alguma coisa, né? Mas não é tão completo assim. Então, se eu aprender a comer pelo menos mais um tipo de salada, porque é importante as cores variadas por causa das vitaminas, tudo a gente Uhum. vai trabalhando nesse sentido. Sim. E é importante também, né, Marise? Eu acho assim tão fácil é o suco verde, né? Uhum. Tenho amigas que têm o hábito de tomar o suco verde pela manhã. E logo que eu experimentei, eu achei horrível. Eu achei Uhum. horrível. Mas geralmente a gente pensa assim a combinação, né? Ah, couve com cenoura, laranja, né? O que que vai dar? Mas depois eu acostumei e acabei gostando. É tudo, é costume, que nem eu falei no início, né? Assim como a gente acostuma com as coisas ruins, digamos, menos adequadas, a gente costuma com as boas. Então, o suco verde é um exemplo bom, por exemplo, para quem não consegue comer fruta, né? Não tem o hábito de fruta, para inserir as frutas, porque daí tu não tá comendo a fruta in natura, se a pessoa não gosta, né? Não se acostumou a comer a fruta normal inteira. Então, no suco, ela já está comendo, por exemplo, dois legumes, que é a couve e a cenoura, né? O exemplo. Mais uma fruta, laranja, limão, pode botar. Então, já está bem completo. É uma maneira de ir inserindo na vida da pessoa.
Sim, perfeito. Eu acho que é uma boa alternativa para quem quer começar a desenvolver hábitos diferentes, né? É que daí a gente fala da questão, por exemplo, da atividade física, que é importantíssima também, né? Junto com a alimentação, ela tem que dar. Quando a gente fala em mudança de hábitos, né? A atividade física ela também tem que tentar fazer parte ali da alimentação, porque as duas andam juntas, digamos assim, né? Elas têm que andar juntas. Então a gente pensa assim, uma pessoa que nunca fez, nunca faz atividade física, né? Como é que vai iniciar? Tu não vai dizer para a pessoa que nunca fez atividade física, agora tu vai 5 vezes na semana, vai fazer academia, né? 1 hora por dia. A pessoa não vai fazer, né? Ou ela pode até fazer uma semana, mas depois não vai mais ir, porque não está Nunca, dentro dela, né? sim, nunca mais aparece, Ou porque então ela vai pegar o trauma, aí vai ficar pior ainda, porque ela vai pegar o trauma e depois ela não vai querer nem ver perto, né? sim, é uma mudança muito radical, né? Então a gente tem que trabalhar assim, tem que dizer para a pessoa qualquer atividade que ela faça, né? Até eu postei esses dias no meu Instagram uma tabelinha que era a diferença do estilo de vida atual para o estilo de vida, né, mais passado, assim, digamos. A diferença do que a gente fazia em termos de queima de calorias, né? Não sei se tu chegou a ver a tabelinha que ia lá. Ah, não, E não daí dizia, lembro. e dizia assim, uma das coisas que chama a atenção, por exemplo, tá no trabalho, ou a gente tá com um colega, uma coisa assim, mandar e-mail. Mandar e-mail, tudo que a gente faz, até dormindo, a gente gasta caloria. Mas claro que não é a mesma coisa que uma atividade física, né? Então, assim, Sim. mandar e-mail, a gente mandar e-mail para alguém, a gente gasta 2 calorias, né? Só que antigamente, quando não tinha e-mail, né? A gente ia até a pessoa, ia, caminhava, levantava da cadeira e ia até a pessoa, né? Perfeito. Só nesse momento da gente levantar da cadeira e ir até a pessoa já gastaria 4 calorias, já é o dobro da caloria do que só sentar e mandar e-mail, né? Olha, Ou que então, cálculo, né? Quer falar com alguém, não levanta mais para conversar com a pessoa, fala pelo WhatsApp, né? até em casa, né? Até em Sim, a casa. pessoa tá na sala, o outro no quarto. Tu quer falar com a pessoa, tu não vai levantar da sala e ir pro quarto, tu vai pegar o WhatsApp e vai falar com a pessoa no WhatsApp. Aí já vai gastar E a, menos calorias que só levantando. mas- e a questão também do controle remoto, né? Antes a gente tinha que levantar, trocar o canal. Hoje em dia, capaz. Faz tudo ali pelo controle remoto, né? Então, assim, outra coisa, outra mudança que a gente pode estar inserindo na pessoa, por exemplo, que ela não faz atividade física, né? O que que ela pode fazer? Mudanças, assim, poucas, que a gente pensa que é mudança pouca, mas tu vê, só o fato de caminhar até a pessoa já é a caloria dobrada, né? Já Quatro melhora. calores. É, de 2 para 4 tá bom. Por exemplo, onde tem escada, evitar, só de subir elevador eu vou gastar 3 calorias, por exemplo. Se eu for subir Uhum. escada, no local tiver uma escada para eu subir, eu vou estar gastando 20 calorias. Olha a diferença. Que diferença. Bah, essa é significativa, né? Para a escada. Aham. Essa é boa, essa é boa. E Então, ainda só mais muda. a musculatura, né? Se isso, a mudança, por exemplo, assim, meu prédio tem 7 andares, tem um elevador. Se eu puder iniciando aos pouquinhos, claro que tu não vai subir os 7 andares de escada, tu não vai nem conseguir, né? Mas assim, sobe até o terceiro e de lá do terceiro chama o elevador, por exemplo. Esses hábitos que a gente vai aprendendo a inserir. Assim também é na alimentação. Sim, devagarinho, né? Por Vai exemplo, devagarinho. hoje em dia, na vida atual, a maioria, ou muita gente, por exemplo, não cozinha, não passa, pede comida, né, as entregas ou compra pronto. Então, assim, é só para encomendar uma refeição, quantas calorias tu gasta? Em termos de 1 a 2 calorias para encomendar, né, Uhum. a refeição. Se tu for preparar a refeição, tu vai gastar 70 calorias. Olha a diferença. Olha a diferença. Bah, Então, nossa, essa às eu não, vezes vale, nem tinha pensado. Nunca tinha às, imaginado essa é, diferença. Às vezes vale a pena a gente repensar pequenas atitudes, inserindo pequenos hábitos que vai modificando e inserindo já vai fazer melhora, né? Por exemplo, assim, se eu não quero abrir mão da minha comida ruim, digamos assim, da minha comida menos saudável,
Então faz essas coisinhas para dar uma quebrada, vai aprendendo, que daí a gente vai ajeitando, até que chega a ponto de mudar a alimentação propriamente dita, né? Sim, perfeito, perfeito, Marisa. É pequenas mudanças, né? É. É que nem É assim, de, eu, só é, voltando da questão da atividade física ali, não faço atividade física, né? Então como é que a pessoa pode iniciar? A pessoa não vai fazer todo dia, então ou a pessoa faz uma vez por semana, ela fazendo uma vez por semana, eu até fiz um teste comigo aqui, por exemplo, porque eu sou muito de fazer testes, né? Do que eu falo, eu faço teste antes e vejo se deu certo. ah, Então, assim, eu não sou também muito de atividade física, então eu fico inserindo aos pouquinhos o que, que eu consigo fazer, né? Então, por exemplo, eu fiquei sim. uma semana sem fazer, né? E aí eu fui um dia, fui caminhar, 40 minutos. No dia que eu Uhum. fui caminhar 40 minutos, eu perdi em torno de 200 calorias a 300 calorias. Bah, Então, assim, olha, uma vez por semana, 40 minutos, é melhor do que não fazer nada nunca, né? claro, Porque na mas semana eu vou perder 300 calorias no total da semana, então eu já estou ganhando. Então a gente vai aprendendo a inserir assim aos pouquinhos. e uma coisa que eu vejo é assim, é não fazer aquilo como um castigo, né? Né? Porque eu acho É, que se a pessoa não tá afim, ela tem que procurar outra coisa que ela gosta, né, Marise? Ou colocar uma vez sim. na semana. Porque imagina, a pessoa não gosta, e lá saiu 3 vezes na semana ir na academia ou caminhar. Outra coisa, então, né? Ou É. pintar, ou, Por isso que eu digo né? que é o trabalho completo, porque a pessoa tem que aprender, aí, que nem tu falou isso, não pode ser uma coisa forçada, porque senão a pessoa não mantém, né? Então a gente tem que tentar achar prazer naquilo, né? Então a gente tem que trabalhar todo esse completo para fazer. Tá? Pode se pensar assim também, eu até estava vendo uns videozinhos dessa questão de iniciar aos poucos, que a pessoa pode, no início, ela pode até fazer assim, para ela ter esse prazer desse hábito, eu vou iniciar a atividade física, então eu vou fazer assim, uma vez por semana eu vou fazer, depois que eu caminhar os 40 minutos, para quem não fazia nada antes, eu vou me recompensar com um pedacinho de chocolate, por exemplo. Ah, pensa. Eu posso Perfeito. fazer isso, porque o problema não Uhum. vai ser o chocolate, porque o chocolate não vai estar inserido na minha rotina, ele vai estar inserido como recompensa, aí tem diferença também. Vai até dar mais estímulo, né? Porque o cérebro, ele gosta dessas recompensas, né? Sim, Até tem uma terapia que a gente faz que qualquer coisa legal, um pagamento que tu receba, um presente, tu vibrar, porque o corpo acostuma com essa vibração que libera serotonina, né? se eu souber que uma vez por semana eu vou caminhar 40 minutos e depois eu vou comer um chocolatinho, vai ser muito melhor, né? Eu vou estar muito mais satisfeita, vou estar muito mais feliz. Porque eu vou saber que eu não preciso não me fazer nada, né? Ser aquela coisa forçada, só dizer, posso ir trabalhando assim. Na alimentação também, eu consegui ingerir uma fruta por dia, posso me dar um prêmiozinho, digamos assim, né? De É, algum alimento que eu gosto que não seja tão bom, né? Então eu posso fazer isso também. e é se presentear, né, Marise? É se recompensar, né? Sim, Isso é importante porque a gente não para pensar nisso, nós presentearmos, né? Com uma boa caminhada e depois degustar, enfim, um ou, por chocolate. exemplo, pensar assim, para quem não fazia nada, eu consegui fazer uma vez por semana, então eu mereço, né? A gente se gostar e se olhar para dentro de nós. Então, essa recompensa, ela também ajuda nesse sentido. E aí eu vou fazendo, e eu vou tendo prazer, eu vou conseguindo aumentar, porque aí eu vou aprendendo a ter gosto, né? Aí eu vou aprendendo a inserir, vai estar enraizado dentro de mim, vai ser fácil. Vai estar já no meu piloto automático. Sim, e é uma coisa bem interessante que é aquela questão assim de se valorizar, né? De não se exigir demais, né? Exato. Não se frustrar, não consegui 3, 4 vezes na semana, eu consegui uma, que legal. É essa premiação, em vez Exatamente. de sentir a culpa ali por não poder 5 vezes, uma que ela consiga, né? Sim, Ah, é. a Rosângela falando ali que ela faz uma vez na semana, né, o Pilates, e ela já vê diferença quando viaja, fica dia sem fazer. Sim, o corpo sente, né, Rosângela? Beijo, Rosângela. Faz toda a Beijo. diferença, né?
Então é isso que a gente tem que aprender, né? Não precisa ser nada, por exemplo, esses hábitos ruins que a gente fala, que até não digo ruim, eu digo menos adequado, eles podem estar inseridos, só que não como a base, né? A base tem que ser de hábitos alimentares mais saudáveis, coisas mais saudáveis. E os hábitos menos saudáveis, eles podem estar inseridos, mas claro, uma quantidade menor, que nem eu falei, deixa o chocolate para comer só quando eu fizer a recompensa, né, do que eu fiz, então eu queimei calorias, claro que eu tenho que saber contornar, por isso que eu vou dar desculpa de comer 2 barras de chocolate, senão o que eu fiz de exercício foi água abaixo, né? Perdeu tudo aquilo que voltou, né? Ganhou tudo aquilo que perdeu. Vou poder Ah, comer, mas com um pouquinho só para me dar aquele prazer e eu saber me controlar, né? Também tem essa parte que a gente não pode esquecer. sim. E é isso que é interessante que tu fala, né, Marise? Porque a gente entendendo isso, né? Ah, que não precisa cortar ali, alimentos ruins. Não, é só esse equilíbrio, é dosar, né? Ter aquele entendimento que eu acho que é até um boicote do cérebro, né? Eu acho que assim, Exatamente. eu quero, eu não como nunca. E hoje eu vou enfiar o pé na jaca, vou comer 2 barras de chocolate. Eu Que é acho que é muito um pior. fuso, né? É Boa muito noite. pior. Né? Então eu posso comer, se eu posso comer sempre, né, digamos assim, desde que eu faça algumas mudanças para poder, por exemplo, eu não abro mão do brigadeiro todo dia. Tudo bem, não tem problema, eu posso comer um brigadeiro todo dia, mas aí o que que eu vou fazer para melhorar de hábito saudável para não, para contrabalancear, né? Então, aí eu vou comer Sim, 2 frutas, aí eu vou comer o brigadeiro, aí eu vou fazer uma atividade física, aí eu vou comer o brigadeiro. Eu tenho que pensar nisso, que é né, no que vai me ajudar a ter esse controle, né? De não ficar só no brigadeiro, digamos assim. sim. E a gente vê que isso que tu tá trazendo é uma forma bem de questão de consciência, né? Porque o corpo ele vai aos poucos se adaptando a essa Vai. mudança. Mas quando tu entender sobre a nutrição, né? Quando a gente colocar dentro de nós esse entendimento, ou seja, não só no intelecto, mas começar a entender a importância dessa nutrição alimentar. Esse olhar para dentro do interior, né? Não só a questão fora, esteticamente, que a maioria se preocupa mais com a parte de fora, olhar para dentro, né? Então a gente tem que ter esse valor também, saber o problema nisso. Por isso que a gente fez aquelas perguntas ali no início, né? De se alimentar ou se nutrir. Também tem que saber como o nosso corpo reage com certos alimentos. Então, ter esse entendimento também é importante. Saber se é vontade, se é fome, porque tem diferença, né? Um outro exemplo prático dessas mudanças, só tem ali, né, a Su Souza ali. No início da pandemia, comecei a fazer exercícios em casa e foi ótimo, não no sentido de perder peso, mas nas dores nas pernas e tá. Claro, sempre é bom, né? Para isso também. Ajuda, né? Sim, Tudo a vai. Suzana, que legal. E a Paula entrou ali. É a questão de não ver só como no sentido externo, né, Marisa? Eu acho que é isso aí Sim. mesmo, né? O Então, corpo precisa. e diferenciar, né, que nem eu estava falando dessa questão da, por exemplo, o corpo tem ansiedade, a gente vai ter ansiedade, tanto porque é normal ter ansiedade, porque não existe pessoa com zero ansiedade, né? A ansiedade é aquilo que nos faz acordar de manhã no outro dia, que nos faz realizar nossas coisas, né? Então a gente ansiar faz parte de nós, o que não pode ter uma ansiedade que ele chama patológica e que acaba atrapalhando os nossos afazeres, né? Então Sim, a gente tem que ter esse controle. Por exemplo, eu estou sentindo ansiedade. Todo mundo vai ter momentos também que a ansiedade vai estar elevada, isso é normal também, né? Todo mundo sim. vai passar por momentos assim, né? Então a gente tem que pensar assim, a ansiedade vai existir. O que que eu vou fazer com ela? A mesma coisa da atividade física, como é que eu vou trabalhar com ela? Vou ir direto na alimentação? Se eu for direto na alimentação, é claro que eu vou estar acabando comendo um pouco mais, exagerando, com certeza, né? É isso que tu fala, é muito interessante, porque é tudo uma questão, né, Marise, da gente se olhar, entender o nosso corpo como um conjunto, né? Não o nosso corpo externo. É um conjunto. A questão do exercício, que nem a Su estava falando ali, eu trago para mim. Se eu fico mais tempo na cama, eu já sei que meu corpo fica dolorido. Então é Sim, tem questão esse conhecimento. de ter o corpo como um termômetro,
Uhum. Até na relação à comida, né? Da água, o hábito de tomar água, né? Qualquer coisa, né? Ó, a Verônica entrou. Beijos, Verônica, a Um beijo, astróloga. obrigada. Os que entraram também, que eu vi ali, que entraram os conhecidos ali. Que Bem-vindos. legal, Então, assim, que tudo isso faz parte de um processo, né? Então, o que a gente chama de mudança. Além daquilo que a gente já comentou, do que são esses hábitos alimentares, o ato de comer, né? A mudança. O que é mudança, então? Que faz parte desse processo, né? São atividades e experiências de enfrentamento encobertas e aparentes que os indivíduos se engajam na tentativa de modificar o comportamento. Então, a gente precisa fazer essas mudanças. A mudança de comportamento ela pode ser individual, né? Geralmente ela é individual, facilitada por fatores pessoais internos. Então, a gente tem que ser, para iniciar uma mudança, para iniciar, assim como iniciar uma dieta, uma alimentação saudável, esses hábitos alimentares, a gente tem que ter essa consciência e olhar para nós no sentido mais interno. Uhum. É, aí entra a questão ali, né? A gente já falou sobre isso, né? O que significa o ato de comer? Que é essa questão bem de colocar para dentro de si a diferença do que é fome, o que é compulsão, o que é a ansiedade, porque a ansiedade que a gente falou é o que nos dá o entusiasmo de amanhã eu vou levantar, vou trabalhar, que é ficar lá pensando no Uhum. amanhã. Mas esse ato de comer com consciência, né, Marise, vai fazer a gente entender que é um investimento comprar essa castanha, né? Que é Exato. 15, R$ 20. Esse fato, assim, que eu acho interessante tu trazer. A diferença de comer por compulsão, comer por estar ansioso e de comer para nutrir o corpo, né? Exatamente. Essa é a diferença. Então, eu sempre gosto de dar um exemplo clássico, assim, geralmente o pessoal quando está em dieta, quer, né, no sentido de emagrecimento, por exemplo, geralmente o pessoal acaba evitando padarias, supermercado, cafeterias, né, esses lugares assim. Acaba evitando por um tempo porque não consegue manter, né, porque a gente vai passar e vai dar vontade de comer. Mas é mais assim. Então, a gente, no início, a gente diz, não quer nem passar perto da padaria, né. Só que eu digo assim, o problema não é a padaria, o problema não é o supermercado, porque eles vão existir, eles vão estar ali. Cabe a gente, como a gente vai trabalhar com eles, né? Então é a gente que tem que olhar assim, por que eu não vou, não quero nem ver a padaria perto, o que está de errado? Alguma coisa tem. Então a gente tem que parar para pensar. Porque o problema não é eu ir lá, é como eu vou ir lá. Então eu tenho um exemplo que eu gosto de dar assim. Se eu briguei com alguém, briguei com o meu chefe do trabalho, briguei com algum conhecido, fiquei com raiva, né? Fiquei estressado e tal. Se eu for na padaria assim, aí acredito que vai dar algum problema depois, né? O resultado no peso, alguma coisa assim, porque eu vou lá e vou comprar a padaria inteira, Sim, sim. né? A emoção que tá ali na hora, né, Marise? Se é a raiva, se é a culpa, Então, né? assim, ó, se eu souber identificar que eu tô com raiva, o problema não é a padaria, assim. Se eu souber identificar, não, eu não vou na padaria, tá? Não tem problema eu ter ficado com raiva porque eu briguei com alguém. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum sentir isso. O problema é o que que eu vou fazer com isso, né, no externo. O que que vai me gerir? Então, eu já sei que se eu tô assim, eu vou evitar nessa hora ir na padaria, no supermercado, porque depois eu não vou gostar do resultado. E aí, o que que eu vou Sim, fazer? Eu vou achar uma outra coisa que me desacelere. Então, eu vou fazer uma atividade, eu vou ouvir uma música, eu vou ler um livro, eu vou me desligar. Alguma outra coisa eu vou me acalmar. Aí, depois que eu tiver calma, aí eu vou na padaria. Vai ser totalmente diferente do que se eu for com raiva, né, estressado. totalmente diferente. Isso aí que tu falou, é uma coisa muito interessante, porque quando a gente tá ansioso, vai ficar que nem um saco furado. Tu vai comer bolacha, vai comer pão, vai comer tudo, a Tu não vai te dar fruta, conta. É. nada dá conta. E Tu só aí vai te dar conta depois que tu tiver já doendo, o organismo, o estômago, né, doendo a ponto de, né, de te avisar assim com dor, e já vai ter engordado os quilinhos extras, e aí que tu vai te dar conta, né? perfeito, é o autoconhecimento. Olha Então, como assim, tudo se eu for, ressoa para esse olhar, né? exatamente, se eu for na padaria, tranquila, hoje eu vou me dar, que daí a gente fala da questão da recompensa, né? Hoje, eu tô uma semana sem comer nada, fiz tudo direitinho, não tem problema hoje eu passar na padaria, comer um pão de queijo, comer um brigadeiro,
eu vou lá porque ele me faz feliz, não tem problema. O problema é só a quantidade disso, como é que tá, né? Então, se eu for lá feliz, porque eu sei, consciente, que eu vou lá só para comer um pão de queijo, que eu vou lá só para comer um brigadeiro, não tem problema eu ir lá aquele dia e comer. Não é isso que vai me fazer mal. Vai me comer mal só como é que eu vou estar internamente e aquilo vai me afetar no externo. E isso traz bem à tona aquilo que tu fala sempre nessas tuas aulas, né, Marisa, que é a diferença entre tu comer por ansiedade ou raiva, que tu vai engolir inteiro aquele brigadeiro. Agora, se for uma premiação daquela atividade que tu fez, uma recompensa, tu vai degustar. É Vai o aprender. preço é o valor, né, que tu vai dar aquilo. Tu vai saborear aquele brigadeiro, vai ter um gosto do que tu Vai comer ter um cinco gosto brigadeiros. totalmente diferente. Né? Então é isso que a gente tem Perfeito. que aprender, lidar com as emoções, saber a diferença da vontade, da fome, saber a diferença de se alimentar e de se nutrir, né? E saber que é uma mudança, é tanto externa quanto interna, então tem todos esses processos que a gente tem que trabalhar. E pensando que isso é uma questão até de qualidade de vida para mais para frente, com certeza, né? Uhum. E aí, Marisa, claro, a gente está ainda, né, focado nesse assunto, mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho do teu trabalho, se tu já voltou a atender, a gente, deixa eu só dar o tempo aqui, nós temos mais ou menos uns 13 minutos. Tu já Aham. voltou às consultas presenciais, como é que as pessoas podem te achar? Se tu faz online, domingo, Sim. como é que tá os atendimentos de Eu nutricionista trabalho em aí? clínicas, né? E eu já voltei aos pouquinhos, né? Sempre tudo bem, seguindo os protocolos, então aos pouquinhos já retornei aos presenciais. E também atendo online, desde o início da pandemia também já estou atendendo online e continuo também com o atendimento online. Então, tem esses dois tipos de atendimento, que agora eu retomei aos pouquinhos o presencial também. Uhum, perfeito. E tu também trabalha com a alimentação ayurvédica, né, Marise, que Sim, fala ali essa, os biotipos, né, que tem live gravada, né? esse olhar, né, mais, digamos assim, mais holístico da nutrição, então, que serve como uma ferramenta, né, para o tratamento, a pessoa pode escolher também como uma ferramenta de tratamento e é 100% já cientificamente comprovado, então, é uma ferramenta que com eficácia, né, que a gente pode estar trabalhando. Uhum. E que bacana, Marise, que bom que tu tá voltando devagarinho, assim, né? Uma excelente Sim, profissional, e atenta e cuidadosa ali com os pacientes, né? Os interagentes. Uma coisa que eu queria trazer, Marise, que é interessante, eu não tenho esse curso, mas eu tenho bastante pessoas que trabalham com a constelação familiar. E é aham, muito já. eles constelam muito questão de obesidade ou de problemas de saúde, assim, a fibromialgia, ou, enfim, colite, né? Que é aquele E tu problema do sabe intestino. que essa questão, tu falando agora da constelação familiar, que trabalha diretamente com as questões, né, da família, os pais, avós, tudo tem uma relação, né? Também esses também são fatores externos que às vezes pode atrapalhar ou ajudar na pessoa que está nesse processo de inserção dos hábitos alimentares. Então é um Ah, dos fatores que a gente também às vezes precisa trabalhar na família da pessoa, porque às vezes a pessoa por si só não consegue, né? E às vezes a gente sabe que tem os sabotadores que a gente chama, né? Que são, pode sim. ser coisas, pessoas, né, ou sentimentos. Então, da questão da constelação também trabalha, também pode trabalhar com essa questão da alimentação, né? Muito, a constelação ela traz muito essa questão do alimento, Marise, na carência afetiva. Então, pessoas que têm não têm uma autoestima bem trabalhada, né? Que elas se sentem muito rejeitadas, excluídas, elas buscam na alimentação esse conforto. Olha isso, e aí é um perigo, Sim, né? exatamente, porque não tem problema eu fazer como conforto. O problema é só que tem um limite, né? Eu saber esse limite, não tem problema fazer essa comida porque me lembra da minha avó, tem todo aquele sentimento. Não, o problema não é esse, o problema é só a quantidade, né? Então é isso que Uhum, a gente tem que entender. Que às vezes a gente bota tanta emoção ali, quando a gente percebe a gente está comendo. Eu até gosto de dizer, o que será que a gente come? A gente come emoções, a gente come desejo, a gente come vontade, ou a gente come comida. Às vezes a gente está comendo emoções e não comida.
É. Isso aí que tu falou é até de se repetir, né, Marisa? Então, por que que a gente está comendo, né? Para a gente parar e olhar que não adianta só fazer terapia, fazer barras, fazer investigação de consciente, se a gente não está olhando para o nosso comer, né? Por que Exatamente. Tudo influencia. que nem tem uma matéria tua, né? Sim, é. Então tem que trabalhar tudo isso, né? Mas lembrando que o problema não é fazer por coisas afetivas, não, ao contrário, né? A alimentação ela tem esse lado, né, afetivo, a gente tem que trazer essas lembranças, principalmente boas, né? Essa questão não tem problema nenhum, isso até é importantíssimo nesse processo. Faz a pessoa ser mais motivada e tal, a gente traz isso, né, para a pessoa. Só que o problema é só ela ter esse controle de quantidade, como é que eu estou comendo, como é que eu estou fazendo, se é uma alimentação que eu vou fazer, mesmo afetiva, que não é tão saudável, digamos assim, o que eu vou fazer de recompensa? Então, eu vou fazer uma atividade física para compensar, eu vou fazer alguma coisa para compensar. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Sim, deixa eu ver o nosso tempo. Tem mais ou Tem os menos 10 uns oito. minutinhos, né? E também tem, tu falou isso da família, né, Marise? Tem aquela questão bem cultural, assim, que aí a gente cresce. Não é meu caso, mas um exemplo que eu escuto muito falar, daquela mesa farta, assim, tem 7, 6 tipos de pratos salgados, e a pessoa, ela acaba levando aquilo ali, e aí ela casa, e aquilo se torna como é que se diz? Um ciclo, né, que Sim. continua, e aí eles estão com problemas alimentares, essa família, obesidade, colesterol, enfim, e só que Diabetes, né? a questão de novos hábitos é uma questão bem cultural, assim, né, Marisa? A importância de ter um profissional falando sobre isso, né? Ou então Que vai. sempre tem aquela pessoa, principalmente, né, a gente diz os mais antigos da nossa família, tem com essa cultura tradicional, que assim, tem que estar a mesa farta, tem que comer tudo, tem que sair da mesa que a gente diz de barriga cheia, né, porque senão, daí não gostou da comida, né, se não comeu tudo que tinha ali, não gostou da comida, né. Se é uma pessoa que Sim. come um pouquinho, não, mas deixou lá, não, tem que terminar, tem que comer tudo aquilo ali, porque se não terminou é porque não gostou, então já leva para aquele lado negativo. O que não é verdade, né? Porque a pessoa pode ter gostado e comendo pouco, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Perfeito, e é um assunto bem vasto, a alimentação bem interessante, porque tem um dizer, não sei se tu já ouviu isso, da cultura ocidental, que lá é diferente, tu não tem que sair estufado, lá tu tem que sair com vontade de comer, não come Exatamente. até aquela Porque coisa, daí, tu com essa vontade de comer, tu vai voltar de novo na casa da pessoa para comer, né? Também tem sim, isso. é, Se tu eles, come tudo de uma vez só, aí tu não volta mais na casa da pessoa, ou demora para voltar, né? lá eles têm eu acho que é no livro amarelo, uma coisa assim, fala, tu sai da É, mesa sem vontade de comer mais, diferente da nossa cultura que como é que tu deixou, sim. né? Ou É. também interessante, Maris, é quando a mãe, ali os pais, claro, não é que eles sejam errados, eles aprenderam assim, Sim, bater criança para ela, se tu não comer tudo, tu vai apanhar. Tem muita coisa, exatamente. né? Tem muita coisa que a gente tem que trabalhar, por isso que é o processo completo, né? A longo prazo, muitas vezes, mas que quando a gente consegue inserir na pessoa, aí já se torna piloto automático, aí só vai, né? Então tem Sim, esse sim, benefício, né? Então, só para a sim. gente ir finalizando, assim, o que a gente precisa fazer para mudar um hábito que não é tão bom, para a gente começar a inserir, né? Que nem a gente falou sempre. A primeira coisa Uhum. que ela tem que fazer, ela tem que pensar assim, o que eu consigo fazer? Né? Ela não consegue fazer todo esse cardápio que tu me deu, não vai ser muito difícil porque não está inserido, né? Ela vivia uma rotina totalmente diferente, né? Ela não vai fazer agora de cara, né? Então ela Uhum. tem que escolher daquilo que a gente propôs, por exemplo, daquilo que eu propus para ela, ela vai escolher algum item que ela vai iniciar. Agora eu consigo priorizar meu sono. Que a gente sabe que é Uhum. importantíssimo, né? Que a gente já falou também várias vezes que o sono é Uhum. importantíssimo na questão alimentar e tal. Já é Sim. alguma coisa. Se ela já sabe que ela não dorme bem, que ela tem alguma dificuldade, ela vai aprendendo a valorizar o sono, a dar importância do sono, a ter uma rotina do sono. Isso já é um passo, né? Uhum.
Então, por exemplo, também outra coisa, aqui da lista que eu consigo fazer, eu consigo começar ingerindo mais água que eu não bebia água. Eu consigo tomar 1 litro de água por dia. Então, a gente vai trabalhando sempre aos poucos o que a pessoa consegue já fazer, né? Até chegar no ponto que ela consegue seguir o cardápio de uma maneira que ela vê que é automática, não é sacrifício, que foi trabalhado aos pouquinhos. Sim, tu vai só ajustando as coordenadas, né, Marise? Não entra que nem um general, assim, ó, vamos cortar É. tudo, vamos cortar tudo. Não é assim, Ou né? traça recompensas, ou se a pessoa não abre mão, que nem eu falei lá do brigadeiro, mas ela vai ter que pensar em alguma coisa para equilibrar esse brigadeiro. Não vai poder ficar só no brigadeiro, alguma coisa assim, né? Sim. E, Marise, uma questão assim, ó, da questão da água, né? Ah, tem pessoas que não conseguem tomar água in natura, aquela água que tira do filtro, da Uhum. mineral, mas dá para enfeitar a água um pouco, né? Que é com Sim, uma água folha. aromatizada, água com laranja, água com limão, né? Tem, é uma boa opção. É interessante, né? Eu vi isso numa live que ela falou em enfeitar água, e tu bota uma canela. É Água com uma alternativa, hortelã, água, manjericão, hortelã. porque é A pessoa tem que importante. descobrir o jeito que ela consegue tomar água, que não está errado. Se ela tomar água assim, não tem problema nenhum. Ela vai descobrir o jeito que ela toma água, né? Sim, porque que nem tu falou, a importância de inserir novos hábitos pode ser até assim, com recompensa, uma água aromatizada, uma Aham. fruta por dia até alcançar três. Tudo é Outra um. coisa que é importante, é, outra questão que é importante falar, diz que cabe ali no tempo, né? Que eu trouxe, por exemplo, assim, pequenas mudanças. Tem até, fizeram um artigo, várias pesquisas desse ramo, assim, dizendo que se a pessoa, por exemplo, reduzir a porção que ela come, pode ser qualquer comida, a comida mais ruim, assim, que tem, né? Digamos assim. Só o Uhum. fato dela não comer o prato normal e ela comer um prato de sobremesa, automaticamente ela já vai reduzir quase 30% das calorias daquela alimentação. Olha Independente da só, comida, o tamanho das porções deu faz uma diferença, né? trancou. Acho que voltou. Acho que o tamanho das porções, então pode ser qualquer comida. Se a gente vai no restaurante comer o prato maior, a tendência é a gente preencher todo o espaço do prato, vai querer ver o prato cheio, né? A gente não pode ver um Uhum. espacinho branco, né? Quer aproveitar tudo. Se a gente pega o prato menor, a gente até pode preencher, mas vai ser menor a porção. Então, pequenos hábitos, né? Do prato maior para o prato menor, né? Ou pode ser Uhum. assim, tem até um exemplo, uma bolacha, um biscoito com 6 centímetros, né, de diâmetro, biscoito recheado. Por exemplo, tem 350 calorias. Um biscoito com 3 centímetros, a metade dele, mesmo biscoito. Só reduzido Uhum. de 6 para 3, de 300 já passa para 100 calorias, olha a diferença, né? Olha só. Então é uma questão bem de pequenos hábitos para chegar num grande resultado. Sim, aos pouquinhos eu vou aprendendo. Eu não preciso deixar de comer o biscoito, mas eu preciso comer o de 6 centímetros. Eu posso comer o de 3, né? Posso comer menos. Sim, é bem uma questão de reprogramar o cérebro, a mentalidade, né, Marise? Né? De inserir devagarinho na vida. Essa questão do prato achei bem interessante, até porque eu como em prato menor. Eu gosto de comer em prato menor. Talvez esteja aí que eu consiga manter meu peso. Eu, Exatamente. E eles dizem assim, o prato colorido, às vezes tu deixa de preencher se é colorido na borda, às vezes tu deixa de preencher na borda porque para não tapar o colorido, também faz diferença. O prato que é colorido de um prato que não é colorido, né? sim, Marise, já vão nos encerrar aqui. O Ai, Instagram tá. tem 17 segundos. Muito Vou obrigada. agradecer. Muito obrigada, Josi. Obrigada a todos. Beijo. Até, quem sabe, semana que vem. Vamos A ver aí. próxima.